gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Tainara. E eu sou a Larissa. Nós somos professoras. Nós somos professoras da Igreja Assembleia de Deus Marcas Evangelho, que fica aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, no Brasil. E nós queremos saber de onde que você está nos assistindo, então coloca no chat ou nos comentários. E se você quiser tirar uma fotinha e marcar a gente no Instagram, vai ser muito legal te conhecer. Isso aí! E não se esqueça também de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal para receber mais dos nossos conteúdos, de fazer um comentário e se você for aluno também, coloca aqui no chat a sua presença. Se você é um visitante, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E também coloca nos comentários ou no chat, se você estiver assistindo ao vivo, de onde que você é, que a gente quer te conhecer. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta para anotar e a sua oferta, porque a nossa aula começou. Então vamos orar, Larissa? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui para aprender mais uma lição da sua palavra, Deus. Abra os nossos corações para que nós consigamos entender e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa aula. Em nome de Jesus, amém. E chegamos então na última lição do trimestre. Vocês aprenderam muito sobre Deus até aqui e sobre o papel da igreja, sobre o papel dos pastores, dos presbíteros. Entenderam tudo sobre como que funciona a igreja aqui na terra e a igreja universal lá no céu. E neste momento nós queremos saber de vocês o que vocês acharam desse trimestre, o que vocês esperam no próximo. Por isso, vamos dar uma olhada na resposta de vocês. A paz Senhor para adolescentes, meu nome é Laura. O que eu achei dessa lição foi uma coisa muito legal. Eu gostei muito. E muitas pessoas novas começaram a entrar na ZBD, se converter. E o que eu espero do próximo trimestre seja a mesma coisa, que muitas pessoas possam se converter e assistir a ZBDs. Eu achei muito bom porque eu aprendi sobre o cargo do presbítero e eu espero que o outro também possa ser bom igual esse ensinamento que a gente aprendeu nesse trimestre. Eu achei esse trimestre um trimestre muito legal. Nós aprendemos sobre várias funções da igreja, como pastores, diáconos e evangelistas. Eu espero muitas coisas boas no próximo trimestre. Vamos aprender mais e mais sobre uma nova história. Eu achei esse trimestre muito legal, teve vários quadros novos e eu tenho muitas expectativas para o próximo. Esse trimestre foi muito forte, a gente aprendeu várias coisas importantes, falou muito, sobre a igreja, diáconos, presbíteros, pastores, e eu gosto desse assunto quando a gente fala da igreja, dos ministérios. E a minha expectativa para o próximo trimestre é essa, um conteúdo que vai conseguir abordar a nossa idade, que a gente vai conseguir compreender de uma forma divertida e criativa. Muito legal ouvir as respostas de vocês e nós também estamos muito animadas com o final de um trimestre, mas com o início de um novo trimestre que vai começar na aula que vem. Você não pode perder. Mas agora, Tainara, vamos começar a aula de hoje então? Bora! A paz Senhor para vocês, eu me chamo Ana Clara e hoje estou aqui para ler a leitura bíblica que se encontra em Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E foi isso para adolescentes. Tchau! Amiga, eu amo esse louvor. Você tava bem cantando ele agora, né? Tava. Mas você sabia, Larissa, e eles sabem também, porque eles viram na aula que você gravou, que o termo certo no grego, na verdade, não é ide. Por quê? Quando a gente fala ide, parece algo que as pessoas irão fazer e precisam ir para um lugar, sabe, ide na padaria, ide no shopping, ide na igreja. Não é para você ir na padaria pregar, não é para você ir no shopping pregar. Na verdade é indo na padaria, indo no... Ai, Então é pra pregar no caminho da padaria? Não é pra pregar na padaria, é só no caminho. Tá, eu não tô entendendo.
Olha só, você vai à padaria? Vai. Você vai à escola? Vai. Você vai ao shopping? Vai. Então, quando você for a este lugar, você prega. Então, você vai a Minas Gerais? Vai. Então, quando você for a Minas Gerais, pregue. Tá, eu não tô entendendo. O que eu tô querendo dizer é que o id de Jesus ali, o indo de Jesus, tá dizendo que a gente deve pregar em todo momento, em todos os lugares. Por que as pessoas... Por que eu tô falando isso, Larissa? Porque quando as pessoas leem esse versículo, elas pensam que elas precisam ir lá pra África para cumprir o id de Jesus, ó. Id. Então eu tenho que ir pra África, eu tenho que ir pra China. Tenho que ir pra um lugar longe aqui do meu país. Isso. Então, quando as pessoas leem esse versículo assim, e de fazer discípulos, elas acham que as missões, elas são apenas transculturais, quando, na verdade, elas podem ser aqui, na nossa cultura. Exatamente. Mas o que é isso, Larissa? Transculturais? Então é quando eu saio do lugar onde eu estou, então eu moro aqui no Espírito Santo no Brasil, e eu vou para um outro lugar do Brasil, e eu vou para um outro lugar do mundo que tem uma cultura, tem um estilo totalmente diferente de onde eu estou. Agora, existem as missões locais, que são aquelas missões que eu faço aonde eu estou. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja a gente faz um trabalho de evangelismo nas localidades próximas da nossa igreja. É um exemplo de missão local. E uma segunda observação sobre este mesmo versículo é que o Senhor Jesus, ele não dá uma sugestão pra gente. Quando vocês forem, se der, façam isso, né? Por favor. O que vocês acham de fazer isso? Não! Ele diz, ide, vão, preguem, curem, libertem. Ele dá ordem. Ele não abre o espaço para a opção. Então, será que eu e você temos opção de pregar ou não? Não, nós não temos essa opção. Isso é uma ordem dada por Deus. Eu concordo com você que é uma ordem dada por Deus. Para os evangelistas. Eu não sou do ministério de evangelista, não preciso pregar. Não. É uma ordem dada a toda a igreja. Todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós somos pequenos Cristos. Somos seguidores de Cristo. Então essa é uma ordem dada a mim e a você. Qual é a missão principal da igreja? Pregar o evangelho, anunciar Jesus, ganhar almas. E isso eu quero explicar para vocês que não significa, novamente, você ir para uma cultura. Às vezes não significa nem ir para a rua. Você pode fazer missão aqui dentro da igreja. Enquanto as pessoas estão evangelizando, tem gente que está cozinhando. E essa pessoa está fazendo missão. Enquanto tem gente que está cozinhando, tem um irmão da igreja que está limpando a igreja. E ele está fazendo missão. Ele está contribuindo para que o evangelho seja pregado aonde ele se encontra. Esse é o nosso chamado. É verdade. E outra coisa importante da gente falar também aqui, Thay, é que não existe idade para trabalhar com missões. Jesus, ele deu essa ordem para todos aqueles que são seguidores dele. Então não importa se você tem 7, se você tem 10, se você tem 12, se você tem 20, se você tem 30, se você tem 50 anos. Se você é um cristão, então você precisa seguir essa ordem de Jesus. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Jesus, Thay, tinha os seus discípulos. E você sabia que esses discípulos eram adolescentes? Muita gente acha que esses discípulos tinham mais idade, né? Eram bem mais velhos, mas não, eles eram pessoas, adolescentes, jovens, comuns, que trabalhavam com coisas comuns, mas eles foram chamados por Jesus e eles também receberam essa ordem de Jesus. E eles saíam para pregar o evangelho, eles saíam para curar os enfermos, eles saíam para expulsar demônios, e essa mesma ordem que Jesus deu é algo que nós precisamos cumprir, independente da sua idade hoje. Até porque nós sabemos que de nós mesmos nós não temos capacidade para pregar o evangelho, mas nós temos dentro de nós aquele que nos capacita, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele em nós nos dá poder para fazer grandes coisas, que foi o que aconteceu quando os discípulos ficaram sem Jesus. Eles acharam que eles não conseguiriam fazer mais nada, mas então veio o Espírito Santo sobre eles e em uma só pregação 5.000 pessoas se renderam a Jesus. O Espírito Santo quer dar ousadia a você para anunciar a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo vai colocar palavras, direcionamentos, louvores e tudo mais que for necessário para você anunciar a mensagem de Deus. Pense você que se você é alguém que não tem capacidade, o Espírito Santo vai
te capacitar, assim como ele capacitou todos os servos dele na Escritura, né, Larissa? É verdade, Thay. Na Bíblia tá cheio de exemplos de pessoas que eram jovens e foram grandemente usados por Deus. Por exemplo, José, ele era um jovem comum, mas que foi escolhido por Deus. Ele tinha um testemunho de uma vida irrepreensível e ele foi levantado por Deus como um grande governador. Mas na sua juventude, ele já demonstrava ser alguém cristão, alguém reto, alguém com postura. Samuel também foi chamado sendo ainda uma criança. Jeremias também foi chamado sendo uma criança e ele mesmo disse para Deus: Senhor, eu sou só um menino. Mas o Senhor disse a ele: não diga que você é apenas um menino, porque eu te escolhi e eu te darei por profeta para as nações. Então, independente da sua idade para adolescentes, quem faz a obra em nós e quem nos usa é o Espírito Santo, porque nós de nós mesmos não temos capacidade nenhuma. Mas o Espírito Santo vai usar você se você abrir o seu coração e pedir a Ele para fazer uma obra maravilhosa na sua vida para a glória dele. Amém. Glória a Deus! E vocês viram na aula passada como é o evangelismo aqui na nossa igreja local. Você tem participado dos evangelismos? Se você não é da nossa igreja, você tem evangelizado de alguma forma no local onde você mora? A sua vida tem impactado a vida de outras pessoas para que elas conheçam a Jesus? É muito importante você pensar nisso e orar sobre isso para que você possa crescer. É importante também a gente entender a partir dessa aula que nós não fazemos uma distinção entre evangelismo e missões. Evangelizar é fazer missão. É a mesma coisa. Independente se você sai na sua rua para pregar, independente se você sai com um grupo de pessoas ou se você vai para outro país fazer missão. Missão é evangelismo. Evangelismo é missão. A necessidade das pessoas que estão aqui na nossa cidade ou na sua cidade, ela é tão importante quanto a necessidade de uma pessoa que está fora do Brasil. É bem verdade que existem pessoas que estão em locais do mundo que elas não têm o mesmo acesso que nós temos às Escrituras, que nós temos ao Evangelho, e elas precisam ouvir a voz de Deus. E algumas pessoas serão orientadas pelo Espírito Santo, preparadas pelo Espírito Santo para ir até esses locais que são perseguidos, como os países que ficam na janela 1040. Tá, mas o que é a janela 1040? Olha só, a janela 1040 não é uma janela que um nome é 10 e o outro é 40, não é isso. A janela 1040 é a marcação de latitude e longitude aonde se encontram os países que têm a maior perseguição aos cristãos do mundo. Eles ficam localizados ao norte da África, ali na região do Oriente Médio e alguns países da Ásia. Esses países, as pessoas não podem nem sequer falar o nome de Jesus. Elas perdem os seus bens, perdem as suas famílias, perdem até as suas vidas. Então, esses países são muito, muito difíceis de entrar. É como se tivesse uma muralha grande que o evangelho não conseguisse entrar. Mas a gente tem uma boa notícia para vocês. O evangelho tem entrado nesses países. Pela graça de Deus, missionários têm conseguido entrar nesses lugares, têm conseguido evangelizar. E onde os missionários não chegam, tá? E sabe o que acontece? O quê? O próprio Jesus se revela a essas pessoas. Existem vários testemunhos de pessoas muçulmanas que são de outras religiões, que elas têm sonhos onde Jesus se revela para elas. E quando elas acordam, elas entendem que Jesus é real e elas vão atrás desse Jesus, elas buscam saber mais sobre o Evangelho. Então, o Evangelho, ele é poderoso. Ele não é como as outras religiões. E aonde os missionários não conseguem alcançar, Deus mesmo se encarrega de alcançar essas pessoas. Larissa, uma coisa muito importante que vocês precisam entender, aqueles que têm o seu coração queimando por ir para esses lugares que são perseguidos, é que você precisa ser preparado. Então você precisa começar a evangelizar aqui, você precisa começar a fazer missões aqui, para que você tenha vivência, para que você tenha experiências com o Espírito Santo, para que a igreja te envie para esses lugares, para que a igreja te direcione para onde você vai. Como eu sei se eu tenho um chamado transcultural?
O chamado de Deus sempre acontece por causa de um desejo que Ele já coloca previamente em nosso coração. Normalmente alguém que ama missões é alguém que gosta de evangelizar, é alguém que testemunha, é alguém que já vive aqui uma vida testemunhando do Evangelho. Deus não vai enviar para longe aqueles que não são uma bênção perto. Então, se você tem um chamado para um outro povo, você com certeza vai arder no coração o desejo por esse povo, você vai amar esse povo, você vai aprender sobre esse povo e você vai desejar muito. Ou seja, quando você tem uma chamada, Deus coloca um ardor queimando em seu coração, uma chama, e essa chama inflama você e impulsiona você para o lugar que Deus te quer. Então, que nós possamos orar e receber de Deus esse ardor para poder fazer a obra de Deus. E você que está aqui e que não sente que tem esse chamado, você não vai ficar distante da igreja perseguida. Você pode orar por elas. Em nossa igreja, por exemplo, nós temos um caderno de oração de 30 dias, onde nós oramos por 30 países que são perseguidos. 30 países que têm necessidades específicas e nós colocamos elas diante de Deus. E você pode fazer o mesmo, orar por esses países, investir nesses países através das suas ofertas e amar este povo com todo o seu coração, sempre direcionando eles em suas orações a Deus. É verdade. E nós não podemos menosprezar o poder da oração, porque existem várias formas de fazer evangelismo. Você pode ir, você pode contribuir, e uma das formas mais importantes, Thay, é sempre lembrar de orar por esses países, é sempre lembrar de orar por esses missionários, por essas pessoas que estão em outros lugares, porque a oração tem poder, e a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, pré-adolescente, se você não pode de alguma forma contribuir, se você não vai para esses países, ore por eles. Se você que está assistindo essa aula tem esse desejo, você pode também acompanhar as nossas orações que tem no link aqui embaixo, mas nós queremos incentivar você a assumir esse ministério da oração pelo evangelismo no Brasil e pelo evangelismo no mundo também. Como nós falamos com vocês, essa é uma missão de todo discípulo de Jesus. E tem gente por aí que diz que os dons que o Espírito Santo dá a nós para pregar, eles não existem mais. E eles usam todos os dias esse versículo, e de fazer discípulos, batizando-os, mas eles nunca usam o versículo inteiro. É verdade. Porque Jesus mesmo falou, indo e pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e a graça que vocês receberam, vocês devem dar. Então, gente, o evangelho é poder de Deus, o evangelho é real. Quem falar pra você que os dons não existem mais, que o poder de Deus não existe mais, é um mentiroso. Existe sim. Nós vemos ainda hoje leprosos sendo limpos, enfermos sendo curados, exatamente, mortos ressuscitando, pessoas que são endemoniadas sendo libertas. Por quê? Porque é a vontade de Deus que essas pessoas recebam Cristo. Thay, e se Jesus fazia essas obras, incentivava os discípulos dele a fazer também, deixou uma ordem para nós, como que nós não vamos acreditar que isso vai acontecer nos dias de hoje? Exatamente. É só nós sairmos às ruas, é só nós sairmos para pregar o evangelho que nós veremos o poder e as manifestações do Espírito Santo no nosso meio. E Jesus mesmo disse, Larissa, eu faço essas obras, mas vocês farão obras maiores! Glória a Deus! Mas olha só, existe também uma forma muito mais simples de você fazer missão, que é vivendo o evangelho. É claro que vão ter momentos que a gente vai sair, que a gente vai fazer uma ação evangelística, mas todos os dias da sua vida, as suas atitudes, o seu comportamento vai pregar muito alto para aqueles que estiverem ao seu redor. E você pode também usar as oportunidades que o Senhor te der para pregar às pessoas. Quando você estiver na escola, quando você estiver com seus familiares que não são crentes, quando você estiver na rua, quando você estiver indo na padaria, quando você estiver indo em qualquer lugar, através das suas atitudes, você vai mostrar para as pessoas que você é diferente, que você tem um Deus e que você segue um evangelho que é capaz de transformar a vida de qualquer um. É verdade, Larissa. Muitas vezes a minha vida, a sua vida, vai ser a Bíblia que essa pessoa vai ler. Uau. Ela nunca vai ter aberto a Bíblia, mas ela vai olhar para você e ela vai ler a Bíblia através das suas ações. Das suas ações, pré-adolescentes. Vocês podem pregar, podem demonstrar o amor de Deus para as pessoas, às vezes sem nem abrir a
a boca de vocês no elevador, andando na rua, a forma como você olha para as pessoas, como você fala, o que você escuta, tudo isso prega. Então, que você seja um evangelista, que você seja um pregador, que você seja um missionário, aonde quer que você esteja. Peraí, que antes da gente ir embora, nós ainda temos o momento das nossas ofertas. Tá aparecendo aqui embaixo os meios pelos quais você pode ofertar, você pode contribuir com a obra de Deus, com o avanço do reino de Deus através das suas ofertas. E aqui na nossa igreja nós temos também um voto, que é o voto dos 1000 valentes, que nós estamos arrecadando para poder comprar esse espaço que nós temos aqui em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Nós queremos muito comprar esse local, porque é um local maravilhoso, onde nós vamos poder realizar todas as atividades que nós planejamos aqui na nossa igreja. E você pode ser um contribuinte nessa obra. Viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo, viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. E aí, pré-adolescentes! Tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta: qual é a missão prioritária da igreja? Alternativa A: recolher dízimos e ofertas dos irmãos. Alternativa B: dominar sobre a terra e estabelecer uma religião autoritária. Alternativa C: ganhar almas para o reino de Deus. Ou alternativa D: julgar as pessoas que não têm a Deus como Senhor sobre as suas vidas. Vamos lá? Tempo na tela.
Acabou nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a alternativa C, ganhar almas para o reino de Deus. Segunda pergunta. O que agrada a Deus? Alternativa A, cumprir as suas ordens e leis por mera religiosidade. Alternativa B, o pecador se arrepender e se converter de seus maus caminhos. Alternativa C, nos arrependemos todos os dias dos nossos pecados, mas continuamos na prática deles sem o mínimo esforço para abandoná-los. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá, tempo na tela. E olhando para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E se você responder a alternativa A, cumprir as suas ordens e leis por mera religiosidade, você acabou de errar, porque na verdade a alternativa certa é a B. O pecador se arrepender e se converter de seus maus caminhos. Terceira pergunta. A missão de pregar o evangelho consiste em alternativa A, pregar somente na igreja. Alternativa B, pregar em alguns lugares e para um grupo de pessoas seleto. Alternativa C, pregar em todas as partes a toda a gente, sem distinção. Ou alternativa D, todas as alternativas anteriores. Vamos lá, mais uma vez, responde aí no chat. E espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra C, que é a resposta correta. Pregar em todas as partes a toda a gente, sem distinção. Quarta e última pergunta. Quando o Senhor chamou a Isaías, qual foi a sua resposta? Alternativa A, aqui estou, envia-me a mim. Alternativa B, espera-me mais um pouco, Senhor, ainda não estou preparado para tal missão. Alternativa C, envia outro mais capaz do que eu, Senhor. Ou alternativa D, eu me recuso, Senhor, a sofrer para poder pregar a sua palavra. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta com certeza é a alternativa A. Aqui estou eu. Envia-me a mim. E foi isso, meus caros pré-adolescentes. Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula de hoje. É isso, fica na paz e tchau! E foi isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Não precisa ficar triste porque essa é a última, porque... Ai, semana que vem tem mais. Exatamente, teremos uma aula muito abençoada para vocês. Vamos orar para encerrar nossa aula? Vamos. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que nós tivemos de te conhecer um pouco mais. Pedimos que essa palavra venha produzir fogo no coração dos pré-adolescentes e luz para a mente deles, Senhor. Guarda os nossos corações e ajude-nos em tudo. Nós te amamos e te glorificamos hoje e para todo sempre. Amém. Amém.